Sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular e hoje eu vou gravar uma aula sobre extração de RNA como forma de cumprimento dos meus créditos da disciplina de estágio docência na graduação. Mas primeiro vamos pontuar alguns conceitos básicos que a gente precisa para entender a extração de RNA e essa prática e também entender qual que é a importância dela dentro da biologia molecular. Essa nossa aula de extração, ela vai ser de extração de material vegetal, mais especificamente de digitária insulares, que é o capim amargoso, esse daqui que está aqui do meu lado. E a nossa aula de extração prática, ela vai ser dividida em 5 etapas. A primeira etapa é a etapa de coleta e maceração desse material. A coleta ela é feita em nitrogênio líquido para preservação do material e também, principalmente, do material genético, do RNA, pois ele é um material muito sensível. E a maceração também é feita em nitrogênio líquido, pois nós precisamos quebrar as paredes celulares e fragmentar esse material para que ele possa ser acessado pelos reagentes que nós vamos utilizar para fazer a extração, a lise celular, a purificação e os outros passos que eu vou dizer daqui a pouco para vocês. Agora entrando na nossa segunda etapa da nossa aula prática, a gente começa o protocolo de extração efetivamente. O protocolo de extração que a gente vai usar é o protocolo de extração com trisol, que é um reagente composto de isotiocianato de guanidina com fenol acídico. E ele tem a função de quebrar as membranas celulares, de romper com elas para liberar o conteúdo celular e tornar o RNA mais hidrofílico, para que ele possa solubilizar em água e a gente possa resgatar ele, separando ele de lipídios e outros debris celulares. O trisol também vai proteger a nossa molécula de RNA da ação de nucleases, principalmente das RNases, que tem a função de degradar essa molécula. Portanto, ele faz essa proteção para que nós possamos trabalhar com segurança e resgatar ela íntegra no final. Na terceira etapa da nossa aula, seguindo o protocolo, acontece a purificação. Nós precisamos separar, então, esse RNA que foi solubilizado na nossa fração aquosa da reação. Quando a gente estiver com a reação montada, vocês vão conseguir perceber essa diferença da fração aquosa e da fração orgânica. E nessa fração orgânica vai estar tudo aquilo que a gente quer descartar. Como eu já tinha mencionado, os lipídios, proteínas, o próprio DNA vai formar uma camada separada que pode ser descartado para a gente selecionar só o RNA e outros conteúdos celulares que não nos interessam vão ficar nessa fase orgânica da nossa reação. E para isso a gente usa o reagente clorofórmio. E a função do clorofórmio na reação vai ser justamente separar as fases, delimitar elas bem certinho e solubilizar lipídios para que eles sejam mais facilmente descartados e separados do nosso RNA. Ainda na etapa de purificação, nós vamos usar o isopropanol, que é um álcool que vai fazer a precipitação do nosso material genético para que ele possa então ser lavado e eluído posteriormente com água. Na quarta etapa da nossa aula prática, nós vamos fazer a lavagem com álcool desse RNA que foi precipitado. Para isso nós vamos fazer 2 lavagens. A primeira com álcool 75% e a segunda com álcool absoluto. E na quinta e última etapa da nossa aula, nós vamos mostrar no gel de agarose, verificar a integridade e a qualidade desse RNA que foi extraído para a gente checar a eficiência do nosso protocolo. E agora vamos ver quais são os materiais necessários para a gente executar o nosso protocolo de extração. Como eu disse, nós vamos usar aqui o nosso material vegetal ou digitária insulares, que é o capim amargoso. Nós vamos precisar também de nitrogênio líquido para a gente fazer a coleta e a maceração. Para macerar, nós vamos usar aqui cadinho e pistilo de porcelana, já devidamente higienizados. Nós vamos usar também tubos Eppendorf de 2 ml para a gente armazenar esse nosso material e poder proceder com a extração. Nós vamos usar também tesoura e pinça para ajudar no manuseio do material para coleta, pipeta e ponteiras de 1000 microlitros e os reagentes também que vão ser utilizados, o trisol que já foi mencionado, clorofórmio, isopropanol e etanol absoluto. Para coletar o nosso material biológico, eu vou apresentar 2 possibilidades. A primeira é se você estiver fazendo coleta em casa de vegetação ou no campo. Para isso, você precisa de um papel alumínio, o nitrogênio aqui já preparado. O
o papel alumínio devidamente identificado com a sua amostra. E aí, para você coletar, você vai pegar o seu material biológico, colocar ele no centro do papel, fazer um envelope, uma dobradura para que ele possa ficar protegido e a identificação possa ficar à mostra, e vai direto para o nitrogênio líquido para preservar. E a segunda opção de coleta é a coleta direta para maceração. Primeiro, então, a gente vai preparar o nosso cadinho para receber o material, gelando ele com o nitrogênio líquido, colocando o nitrogênio aqui e deixando o nitrogênio gelar o nosso cadinho por um tempo. Então, você pode coletar o seu material biológico e colocar ele de uma maneira que fique fácil para você macerar dentro do cadinho com o nitrogênio. Certo? Aqui a gente consegue ver o nosso material gelando no nitrogênio líquido. Então, se ele já estiver bem gelado, e o cadinho também, você pode começar a maceração. É só segurar o peixinho com bastante força e usar bastante rigor na hora de macerar. Fazendo movimentos circulares. E sempre que a sua amostra secar, como aconteceu aqui, você coloca um pouco mais de nitrogênio. E continua macerando. Aí, com o material já macerado, a gente vai concentrar ele no canto do cadinho e vai pegar com o nosso tubo Eppendorf de 2 ml. O mais rápido possível para esse material não perder a temperatura. Coletou uma quantidade, você coloca ele direto no nitrogênio. Agora, com a nossa amostra macerada, a gente pode dar início à lise celular da nossa extração. Então, primeiro, a gente vai tirar ela de dentro do nitrogênio, a nossa amostra macerada. Dentro de cada tubinho foi colocado em torno ali de 100 mg a 500 mg de material, que é o ideal para a gente fazer a nossa extração. Então, a gente pega aqui o nosso material dentro do nitrogênio, devidamente preservado, abre ele aqui rapidamente, para não perder temperatura, e já vamos colocar 1 ml de trisol, que foi alicotado dentro de um válvula para facilitar. Então, 1 ml de trisol dentro da nossa amostra. E ela segue para uma agitação vigorosa com a ajuda de um vórtice para homogeneizar bem essa amostra. E essa homogeneização vigorosa ela também serve como uma lise celular mecânica. E assim a agitação vai ajudar a quebrar as membranas celulares e liberar o nosso material no meio aquoso. O nosso material bem homogeneizado, agora a gente não precisa se preocupar tanto com a temperatura da nossa extração, porque ele já está protegido da ação das nucleases, principalmente das RNases, então a nossa amostra vai ser protegida. E agora as nossas amostras elas vão para centrifugação, mas primeiro você tem que programar e pré-refrigerar a sua centrífuga. A centrífuga ela tem que estar pré-refrigerada a 4 graus, numa programação de 12.000 RPM, que é a velocidade com a qual ela vai girar, por 10 minutos. E esse giro, essa velocidade que a gente coloca, ela serve para simular uma situação aumentada de gravidade para fazer uma das fases que a gente quer separar. A fase aquosa com o nosso RNA solubilizado e a fase orgânica com os debris celulares para descarte. Então agora, com as nossas amostras já identificadas, a gente coloca elas em lados opostos da centrífuga, com a parte da junção da tampinha virada para o lado de fora, para a gente sempre padronizar isso e saber aonde que a pressão da centrifugação está sendo exercida. Então a gente coloca aqui, tampa, fecha bem a centrífuga e a gente pode centrifugar e ela vai aqui agora por 10 minutos.
E agora, após a centrifugação, a gente consegue ver aqui na nossa amostra, ó, a diferença de fases. Essa aqui acima é a fase aquosa, essa aqui abaixo é a fase orgânica, onde está todos os nossos debris e rejeitos. E bem aqui no meio, eu não sei se vai estar dando para ver, mas tem uma camada bem fina, esbranquiçada, uma película, que é onde a gente encontra o DNA. E é aqui, quando a gente for separar essa fase de cima da de baixo, que a gente vai separar só o RNA e deixar o DNA para trás para descarte. E agora a gente tem que pegar, com a ajuda da pipeta, em torno de 500 microlitros da fase aquosa do nosso sobrenadante, que é onde vai estar o nosso RNA diluído. Com muito cuidado, sempre da superfície para a base, para não pegar nem um pouco da fase orgânica. Conseguiu resgatar 500 microlitros, para por aí, para não pegar mais nada, e coloca em um novo tubo de 2 ml. E aqui está o nosso RNA. E agora nós vamos adicionar 400 microlitros de cloroforme em cada uma das amostras. E vamos homogeneizar vigorosamente, só que dessa vez na mão mesmo, fazendo assim. E o restante da fase orgânica que foi deixada para trás na reação, você pode colocar no seu descarte, porque não nos interessa nada que está lá. E agora nós vamos deixar essas amostras aqui incubando por 5 minutos em temperatura ambiente, e depois elas vão para a centrifugação dentro daqueles mesmos parâmetros que a gente já definiu para outra etapa. 3. E agora, após essa centrifugação, a gente tem aqui as duas fases novamente, dessa vez bem difícil de visualizar, duas fases bem claras, divididas por uma linha bem translúcida no meio, e nós vamos tentar resgatar 500 microlitros da fase superior do nosso sobrenadante aqui, que é onde está o nosso material. Se não der para resgatar 500, resgata até chegar na divisão e para não pegar os rejeitos da nossa reação. Então aqui, depois a gente vai adicionar 0,7 vezes o volume em isopropanol. Ou seja, se você conseguir resgatar 500 microlitros, você vai adicionar 350 microlitros de isopropanol. Se você tiver com uma reação muito grande e conseguir resgatar 1000 microlitros, você vai adicionar 700 de isopropanol. Então é sempre 70% da sua reação. Aqui a gente resgatou uns 400, então eu vou colocar quase 300 microlitros. 280 microlitros de isopropanol. Adicionar o isopropanol, a gente vai agitar muito bem a nossa reação com a mão mesmo. E nessa etapa a gente já consegue observar o RNA formando pequenos precipitados dentro do nosso tubo. Aqui ele está bem clarinho, mas dá para ver um pouquinho uma sujeirinha formando dentro do nosso tubo. E agora ele vai para a centrifugação, um pouquinho mais vigorosa, dessa vez por 15 minutos, que é para a gente poder concentrar esse RNA precipitado, bem concentrado no fundo, para ele formar o nosso PET, para a gente poder lavar. Agora que a nossa precipitação foi concluída, após a centrifugação a gente consegue enxergar um pequeno pellet no fundo do tubo, que é essa sujeirinha esbranquiçada aqui, e pode ser que você não enxergue esse pellet, não quer dizer que ele não está lá. Quanto mais visível e mais esbranquiçados o pellet, mais resíduos sobraram da sua extração. Por exemplo, carboidratos ou proteínas que fazem essa acomodação esbranquiçada. Então, se você não estiver vendo o pellet na sua reação, não quer dizer que sua reação está ruim. Quer dizer que o seu RNA está lá, mas ele está um pouco mais limpo. Então, agora, nessa etapa,
a gente vai descartar todo o sobrenadante e deixar apenas o pellet, que foi bem centrifugado, né, por 15 minutos, para que ele fosse muito bem aderido no fundo da parede do tubo. Descarta os dois e a gente já pode fazer a nossa primeira lavagem com álcool 75%, que já foi previamente preparado aqui. Nós vamos colocar 500 microlitros de álcool em cada tubinho. E dessa vez, diferente das outras vezes, nós não vamos agitar vigorosamente, porque nós não queremos que o pellet descolhe do fundo da parede do tubo. Então nós vamos agitar com parcimônia, certo? Agitou uns 15 segundinhos, levemente, já pode colocar para centrifugar novamente, dessa vez 5 minutos, porém na mesma velocidade, mesma temperatura. Após a primeira lavagem com etanol 75, nós vamos para a segunda lavagem com etanol 100%, que está aqui. No meu caso, eu já fiz a segunda lavagem com etanol 100 e foi cortado o vídeo. Então agora nós vamos para a próxima etapa do protocolo, que é a secagem desse pellet. Então primeiro a gente vai descartar o etanol 100 que está aqui dentro, com muito cuidado para o pellet não escorregar e sair do seu tubo. E depois nós vamos tirar o excesso com um papel toalha. Tira bem o excesso. E aí nós temos duas opções. A primeira é deixar secando aqui na bancada, o tubinho aberto, por aproximadamente 5 minutos, dependendo de quanto excesso você retirar do álcool. E a segunda opção é você secar num aparelho speed vacuum, se por acaso o seu laboratório tiver, uma questão de 2 a 3 minutos num ciclo de substância alcoólica, ele já é o suficiente para secar a tua amostra. E depois que a amostra estiver seca, a gente vai fazer a eluição em água RNase free, que é uma água especial tratada para ela não conter RNases ou outras nucleases que possam degradar a nossa amostra. E agora que o nosso RNA já ficou aqui um bom tempo para ele secar, já está aqui, só sobrou o pellet dentro, o ideal é não deixar secar demais, porque isso pode dificultar a eluição do nosso RNA depois na água, e isso pode alterar os valores da quantificação depois desse teu material, e também não pode secar de menos, senão vai sobrar álcool na sua reação e isso dificulta as utilizações que esse material vai ser destinado. Então agora a gente vai adicionar 30 microlitros de água RNase free dentro do nosso tubinho com o pellet e nós vamos agitar com a ajuda da pipeta, fazendo o movimento de puxar e soltar aqui para ele agitar a água na nossa amostra e o pellet ser totalmente dissolvido aqui dentro. E quando você fizer isso com todas as suas amostras, elas vão estar prontas para utilização, certo? Então, agora elas precisam ser armazenadas da forma correta. Daqui, se você não for utilizar ele imediatamente para checagem de integridade ou para alguma outra funcionalidade desse material, ele tem que ser estocado no freezer menos 80 graus para que ele não degrade, para você poder utilizar a sua amostra assim que seja necessário. Na quinta e última etapa da nossa aula, a gente vai fazer a checagem da integridade e da qualidade desse RNA. Aí na tela a gente consegue ver um exemplo de amostras de RNA extraídos íntegros. Nós vemos as duas bandas bem claras, essa banda maior e essa menor, que correspondem ao RNA ribossômico. A banda acima corresponde à subunidade maior e a banda de baixo corresponde à subunidade menor. E apenas esses RNAs estão visíveis porque eles são os mais expressos do genoma das plantas. E aqui a gente está vendo um exemplo do RNA degradado, com esse arraste, esse ruído, essa sujeira toda entre uma banda e outra, que demonstra pra gente que nossa amostra não foi bem tratada, não foi bem cuidada. E também tem aquela banda mais alta ali em cima, que corresponde ao DNA que não foi muito bem separado na etapa de purificação. E agora eu vou deixar o protocolo inteiro aparecendo aí na tela, para quem quiser tirar um print, passar limpo, ficar à vontade.
E aproveitar para falar também um pouco da importância de você ter essa amostra de RNA bem extraída e íntegra no final da sua extração. Essa amostra agora pode ser utilizada em estudos de expressão gênica e investigação de processos celulares e desenvolvimento dos organismos, identificação de biomarcadores, estudos de via metabólicas e sinalização celular, diagnóstico de doenças genéticas, ou biologia comparativa, evolutiva, validação de resultados genômicos, enfim, são inúmeros as aplicações dessa técnica. E é isso, espero que tenha aproveitado bem a aula, qualquer coisa à tua disposição. Tchau, tchau!